Opa, professor Felipe Fontoura por aqui, falando no canal Dev Samurai, e hoje eu estou nesse vídeo para comentar da minha visão, claro, embasada em alguns relatórios que eu tenho aqui em mãos, sobre o mercado de programação ou o mercado de TI para 2017. E mais no final desse vídeo você vai entender inclusive quais são os atributos e quais são as tecnologias mais valorizadas pelas empresas de acordo com esses relatórios. Então vamos lá. Bom, para poder embasar esse estudo, eu estou com um relatório, ok? É um relatório de uma consultoria chamada Halbert. Corta, tá uma bosta vídeo. Mas, como eu comentei, é a minha opinião e essa minha opinião está embasada num relatório de uma consultoria que eu estou aqui em mãos, ok? Esse relatório. E depois eu deixo aí nos comentários, nos links aí abaixo do vídeo, para que você possa também consultar, ok? Mas no final desse vídeo eu vou falar sobre valores de salário e como que você consegue aumentar ainda mais o seu valor percebido como funcionário. Eu vou explicar um pouco mais adiante o que significa isso, mais para o final do vídeo. Então continua assistindo aí. Então vamos lá, vamos a alguns números. E aqui eu tô lendo o relatório, ok? Tô lendo o relatório aqui e o pessoal comenta nesse relatório razões para aumentar o número de profissionais na tecnologia. O que as empresas estão pensando aí? O porquê as empresas estão pensando em aumentar o número de profissionais? E mais de 66% dessas empresas responderam que é devido a novos projetos. Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque significa que as empresas estão apostando no mercado de TI, mesmo atualmente o Brasil estando em crise. Então isso é uma coisa bacana aí pra gente que é profissional da área da programação, de TI em geral, porque isso significa que as empresas estão buscando novos profissionais. Mas isso demanda um certo cuidado. Como eu também tenho uma busca por profissional e também tenho uma maior demanda por profissionais, oferta também de profissionais no mercado, isso significa que as empresas podem ser mais seletivas. Ou seja, lá no banco de currículos dessas empresas estão cheios de profissionais aí tão qualificados quanto. Então é importante a gente sempre lembrar daquela máxima que, apesar de ter muitas vagas no mercado, ainda faltam profissionais experientes. E eu vou comentar isso aqui mais para frente nesse relatório. Uma nota também que chamou a atenção aqui nesse relatório, que é o seguinte: a demanda é por um profissional híbrido, que seja capaz de programar em qualquer linguagem. Qualquer entre aspas, né? Vamos ressaltar aqui, colocar uma aspa bem grande, porque hoje existe aí existe muitas linguagens. Principalmente iOS e Android. Chamado de Full Stack, o perfil é buscado também para cargos mais operacionais. Atualmente é preciso ser um profissional mais completo. Perde mercado quem souber programar, mas não tiver a visão do negócio. E eu vou voltar nesse parágrafo aqui, claro, para falar o que eu falo, e eu acredito muito nisso depois de tanto bater a cabeça, afinal já são quase 20 anos de programação. Continuando, os DevOps, que são profissionais aí voltados, é toda uma cultura, é toda uma questão, mas eu vou explicar muito rápido, são desenvolvedores que também trabalham na operação do negócio, na operação ali da plataforma. E isso é interessante porque você, como desenvolvedor, acaba tendo uma visão mais próxima do cliente, que não chega a ser exatamente um suporte ao cliente, até pode ser, mas a gente diz que quem desenvolve acaba entendendo um pouco das dores do cliente. Daí, lá na etapa de desenvolvimento, você não vai mais fazer aquele código porqueira, né? Aquele código porco, go horse. Os DevOps estão bem cotados nas startups, onde são valorizados por entenderem linguagens de programação alinhados à estrutura e também à cultura de startup. Rede física para a nuvem é uma forte tendência, que gera economia e traz eficiência e retorno rápido para a companhia. Gradualmente, mais empresas farão essa transição e demandarão profissionais especializados, ou seja, as empresas estão cada vez mais buscando o que? Redução de custo. E isso vai ser uma tendência muito forte agora para o Brasil, principalmente 17 e 18. Por quê? Porque a crise está aí, já é uma realidade. As grandes indústrias já demitiram que tinham que demitir.
Claro que eu não estou aqui prevendo o mercado, não estou aqui sendo com bola de cristal, né? E como eu comentei, isso que eu acredito. E agora a grande questão vai ser o seguinte, que a grande corrida vai ser por eficiência, por performance, porque não adianta mais demitir as pessoas que estavam lá, as gorduras já foram consumidas. Isso significa que agora a grande busca vai ser por eficiência, produzir mais com menos. E como o TI é um grande drive aí do mercado, de indústrias e, vamos dizer assim, nas empresas em geral, isso vai ser uma tendência muito forte. Então, isso vai ser repassado para o profissional. Então, aquele profissional que também sabe de mais de uma linguagem, sabe aí mais sobre o negócio, e eu, como eu comentei, vou falar isso mais para frente, vai ser o profissional que vai ficar, com certeza. Continuando nesse relatório, tem bastante coisa interessante aqui. Onde é mais difícil encontrar profissionais qualificados? E você deve estar pensando assim, caramba, eu estudei muito, estudei de uma forma insana e eu não consigo emprego, ou então só vem aquelas oportunidades de R$ 1.200, mas vale transporte e vale refeição por mês. Pois é, eu entendo o que você está falando, mas aqui as empresas estão, de acordo com elas, 61% aí da dificuldade vem de encontrar profissionais qualificados para desenvolvimento de software, ou seja, elas estão querendo cada vez mais programadores e desenvolvedores. E uma boa questão aqui de motivação, falando mais em termos agora dos profissionais, eles veem um bom profissional de TI não é conquistado somente por um pacote de remuneração, composto por um bom salário e benefícios. O que mais realmente atrai esse candidato é o desafio que ele terá pela frente, as oportunidades de trabalhar com novas linguagens e tecnologias. É o quanto a empresa está disposta a inovar. Isso é bastante interessante. Eu, como eu tenho aqui a minha empresa também, claro, contrato profissionais aí da área de TI, isso é bastante evidente, porque isso prova também uma teoria que aumento salarial ou questão numérica, para você ainda que está almejando aí um bom salário, etc., fique atento que esse pacote de benefícios salariais, vamos dizer assim, financeiros, eles duram aqui por mais ou menos uns 3 meses. Logo depois você incorpora esse pacote de benefícios e já volta a reclamar daquela situação que você havia reclamado antes. Então isso é um recado para as empresas, é um recado também para as pessoas que estão infelizes aí no seu atual emprego e de repente achando que somente um bom salário, um aumento de salário aí vai fazer você ficar aí totalmente satisfeito com, sei lá, os problemas que estão resolvendo. E dentro dessas estratégias de motivação, 56% alegam que uma grande motivação viria de um home office e horário flexível. Eu entendo bem, é por isso que há mais ou menos uns 2 anos nós mudamos toda a nossa estratégia de trabalho para totalmente 100% remoto, 100% home office, como as pessoas comentam, e trabalhar aí com horários flexíveis, etc. Eu vou deixar um link na descrição aqui se você quiser saber mais sobre as vagas de trabalho da minha empresa, tudo mais, como que isso funciona. Se você ficar curioso, e claro, também se quiser se candidatar, fique à vontade. Bom, falando mais aqui em questões agora de salário e como que você consegue, e eu mais pra frente nesse vídeo, mais no finalzinho, o vídeo já está ficando um pouco mais longo, eu vou falar para você como é que você consegue ganhar muitas vezes mais que o seu chefe. Então vamos lá, aqui salários aí. Na área de desenvolvimento de software, de acordo com essa consultoria, engenheiro de software está ganhando aí, em 2016 ganhou de 9 a 18 mil e agora no ano de 2017 terá um aumento de 3%, em que o maior aumento nessa categoria geral aí de desenvolvimento de software vem de desenvolvedor de software, que é de 28%, justamente por aquela dificuldade que as pessoas têm de encontrar bons desenvolvedores. Lembra a maior lei do mercado, lei da oferta e demanda? Exatamente isso aí. E o salário é um salário bastante, vamos dizer assim, volátil. Tem uma média alta de 3.255 a 11 mil. É uma variação, é uma variância aí muito alta.
Outros pontos aí também que chamam a atenção, desenvolvimento web, que é uma área bastante interessante, é uma área que vai ficar praticamente estagnada em termos aí de aumento salarial. Desenvolvedor web vai ficar numa faixa em 2017, de acordo com essa consultoria aqui, de 5.250 a 14.700, desenvolvimento web front-end de 5.100 a 10 e desenvolvedor web designer, desenvolvedor não, só web designer, de 3.100 a 7. E talvez você esteja se perguntando agora, esteja até nervoso e com raiva, falando assim, caramba, eu só vejo oportunidades aí naquele estilo que eu comentei. Paga R$1.000, mais o VT, mais o VR. Como que eu consigo passar dessas oportunidades, já se você já está até cansado de mandar currículo? Bom, eu disse nos vídeos aí para trás como que você consegue isso, mas basicamente a grande estratégia é se alinhar à estrutura da empresa, é pensar como o mercado, o modelo de negócio dela funciona. E eu vou dar aqui agora um exemplo. Você talvez não seja palestrante. Bom, se você for palestrante, você vai entender o que eu quero dizer. Eu sou palestrante, também sou professor, dou aula, essas coisas, e tenho um aparelhinho que eu uso, é um aparelhinho que é um passador de slides. Esse passador de slides que eu já comprei vários. Já comprei da China, já comprei ali do DX, do AliExpress, já testei vários. E o único que funcionou para mim foi um passador de slides que custa na média de R$300. E talvez você pode estar achando assim, caramba, você é louco de estar pagando R$300 nesse passador de slide. Mas não, para mim foi muito barato. E talvez para minha avó ou para minha mãe, elas nem saibam o que são esse passador de slide, talvez você não esteja vendo valor nenhum, mas para mim eu estou vendo. Então se você parar para pensar, é o mesmo objeto, é o mesmo valor, só que você tem uma percepção diferente. Por quê? Porque aquilo é útil para mim, é a minha ferramenta. E para as empresas, TI acaba sendo uma ferramenta, como eu comentei, um drive importante de crescimento. É assim que elas conseguem ficarem mais performáticas, competitivas, né? Tem muito mais eficiência com as automatizações dos processos. Que para isso que TI serve, basicamente, além de muitas outras coisas, mas na indústria, no comércio, aí, nas empresas em geral, é para isso que acontece. Então você agora, profissional de TI, está lá, estudou vários frameworks, mas você basicamente não consegue se alinhar à estratégia e estrutura da empresa. Por quê? Porque você não consegue falar a linguagem, o idioma daquela empresa. Então você fala sempre de siglas muito complicadas que são, vamos lá, sites responsivos, estrutura de microserviços, banco de dados, NoSQL, e tudo isso você vai falando no seu currículo, vai falando para aquela pessoa que está recrutando e o dono da empresa, e você está falando daquela palavra estranha e a pessoa não entende nada para que isso serve. Então, de repente, se você traduzisse um pouquinho aquela palavra que em vez de site responsivo, que é sites que funcionam no telefone celular, e hoje o telefone, a plataforma mobile já está ultrapassando, em vários casos, os acessos desktop, fazendo o site daquela empresa se tornar muito mais agradável e proporcionar mais vendas, isso, o dono daquela empresa, isso aquela situação, aquelas pessoas entendem, porque eles não são da tecnologia e nunca vão entender, porque, aliás, você é o especialista, não eles, ok? Então, antes de colocar aí no seu currículo aquela próxima tecnologia bacana e fazer um currículo para outro programador e não para a empresa que você quer ter almejando em uma vaga, fique atento a essa situação, não faça uma sopa de letrinha, até pode fazer, não tem problema, mas coloca primeiro antes os benefícios que você vai trazer para o outro, nunca aquela situação de siglas complicadas, e lembra sempre desse exemplo que eu comentei do passador de slide. Faça aquele passador de slides, que é a tecnologia que você domina, ser importante para o outro. Não ser mais uma, vamos dizer assim, brincadeira de final de semana, ou ser mais um selo de eu sou o programador muito fodão. Ok? Então é isso. Bom, esse vídeo está ficando um pouco mais longo. Se você gostou dessa dica e está querendo outras dicas, acesse esse guia aqui que eu vou deixar nesse site, ok? Para que você possa baixar. E além de todas essas dicas,
muitas outras dicas de como se posicionar no mercado, de como ser bem visto e não ser um programador saco de batata, que é um termo que eu uso e coloco aí nesse guia. Então, se você gostou, baixa o guia, o site está aí, clica aí e até a próxima. Tchau, tchau.